Criação de conteúdo simplificada nas redes sociais. Seja muito bem-vinda ao Anúncio do Dia com a Fabi. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para fazer anúncios online no automático. Para quem não me conhece, o meu nome é Fabi. No episódio de hoje nós vamos falar de criação de conteúdo simplificada nas redes sociais. E assim, esse tema é um tema para que vocês possam saber que existem várias formas de criar conteúdo e eu vou mostrar a forma mais simples e eficiente. E sim, hoje nós estamos fazendo gravado, tá bom? Então, aproveita aí, você que está assistindo esse vídeo, já coloca aqui para mim quem é você, da onde você fala, da onde que você me escuta e o que você faz. Se você já tem um negócio próprio, se você já tem um negócio local e conta com a minha ajuda para alavancar os seus negócios nos anúncios online no automático para faturar 23 salários por mês, ou se você não tem nenhum negócio e quer a minha ajuda para que eu ajude você a montar, a criar o seu negócio, tá bom? Bom, as pessoas, elas supervalorizam demais criação de conteúdo. Umas, elas querem dizer para você que é tão difícil, que não precisa fazer, outras dizem que é fácil, enfim. Cada um tem o seu jeito aí de mostrar a criação de conteúdo. O que eu vou te falar agora? A criação de conteúdo, ela é mais simples do que você imagina, mas é mais trabalhoso do que você gostaria, tá? Porém, é importante que você saiba fazer. É importante que você saiba fazer, principalmente porque se você não sabe, você acaba caindo nas garras dessas pessoas que supervalorizam, né? E para poder precificar algo, para você que não tem criatividade nenhuma, achar que é fantástico. Só que a criação de conteúdo, ela não tem nenhum sentido se ela não tiver uma construção dentro do seu negócio. Não adianta nada você criar o melhor post, a melhor imagem, a imagem mais, como que eu vou dizer? Mais limpa, com mais pixels, com mais, sabe, qualidade, se não tiver nada a ver com a construção do seu negócio, tá bom? Então, é importante que você saiba para que você não pague mais caro do que ela realmente tem valor, tá? Outra coisa também que é importante aqui, né, é vocês saberem que quem aprende não depende. Você entender como é simples criar um conteúdo de valor e precisar depois terceirizar essa tarefa para você poder ganhar mais tempo para poder ganhar dinheiro, você vai pagar o que é justo, tá? Por quê? Porque apesar de ser simples, você vai saber o quanto é trabalhoso. Então, o quanto vale o seu tempo e o quanto vale o tempo da pessoa que você está contratando. Vocês precisam entender que o que as pessoas vendem para você, o que as pessoas cobram de você, não é o conhecimento deles, e sim o tempo deles. Por exemplo, por que vocês vieram para a minha mentoria? Por que vocês compraram a minha metodologia? Porque o tempo que vocês vão demorar para atingir, alcançar o conhecimento que eu já demorei para alcançar e eu posso passar para vocês de forma mais resumida, então é isso que você compra o tempo. Vocês ficarem lá estudando copies, ficar estudando página, ficar estudando criativo, ficar estudando todo o conceito do marketing, vai demorar pelo menos aí uns 15 anos. Eu demorei 3 anos para começar a pensar, a entender que eu já sabia. Então, vocês também vão provavelmente passar por esse processo. Quando vocês compram alguém como eu, Fabi, que vem aqui, te ensina anúncios online no automático, que te garante faturar 23 salários por mês, é porque a Fabi já passou desse patamar. A Fabi já fatura mais de 23 salários por mês, então ela pode te ensinar a faturar até esse valor. Depois que você aprender a faturar até 23, você fatura até 100, até 1 milhão, e assim você vai subir nas escadas. Então, o que você está comprando aqui é tempo. O que você compra quando você contrata algum designer é tempo, não que você não saiba, porque é simples e você vai entender aqui como é melhor você saber para que depois você possa valorizar, inclusive ajudar o trabalho de quem você contratar, tá bom? Porque se você sabe, você concorda que assim, você não é totalmente leigo. Aí você vai contratar, a pessoa vai te falar: "Ah, então eu vou fazer isso". Aí você: "Nossa, quanta coisa, quanto é? 1.000? Tá bom, pago rápido". Agora quando ele falar isso, você não, então, mas isso aqui eu já tenho, isso aqui também eu já vou te dar, isso aqui eu vou te entregar. Eu quero saber só quanto você cobra para fazer isso. Aí ele vai ser obrigado a dar um preço para você, porque o tempo dele vai ser menor de execução, entende? Então, quando você fala de tempo, tem a ver com o que você sabe e que o outro não sabe. Tá
tá bom? Ou que você não sabe e o outro sabe mais do que você. Aí, as postagens, ela tem de várias formas, né? Elas têm imagem, que são as estáticas, elas têm vídeos, elas têm reels, elas têm filmagem de algum objeto, tem vários tipos de conteúdos, tá bom? Para todos eles tem a mesma estrutura, que nós chamamos aqui de método AIDA. O que que é o método AIDA? O método AIDA, independente do tipo de criativo que você venha a construir, tá? Que você venha a criar. Ele precisa ter esse método, que é A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Ou seja, você precisa, nos seus primeiros 2 a 3 segundos, criar uma atenção. Tipo, você precisa chamar a atenção do seu avatar de qualquer forma, do seu cliente, do seu público. Por isso que você pode perceber que, às vezes, você olha uma imagem e aquela imagem chama atenção. Quando você clica nela, tem outra coisa por trás dela, porque o importante é aquela atenção. Aí, quando você clicou naquilo lá que te chamou atenção, se o que tem depois não te gerar interesse, você sai também. Então, o que você chamou atenção, o que vem depois tem que gerar um interesse, tá? Para que as pessoas possam querer ver mais o que você produziu. E a partir desse interesse, você tem que criar um desejo para a pessoa. A pessoa precisa olhar aquilo e desejar aquilo como algo assim primordial para a vida dela. As empresas de fast food usam muito isso. Eles colocam uma imagem lá com uma atenção bem forte, né? E depois, então, eles criam o interesse no sentido de mostrar a cozinha ou alguma coisa que eles estejam preparando, e depois eles criam algo assim que dá aquela água na boca, né? Como o McDonald's, ele vai lá e coloca aqueles lanches maravilhosos, e aquele creme, e aquele molho, então você fica com desejo de ter aquele. E você precisa também doação. O que é o AI da doação, né? O A do AI da doação é quando você precisa direcionar o seu público para fazer alguma coisa quando ele vê aquela imagem, porque só ver por si só não vai fazer com que ele venha querer comprar, não vai fazer com que ele venha, de repente, na sua página, no seu site, na sua loja, no seu WhatsApp. Então, você precisa determinar ali o que aquela pessoa vai fazer com aquilo que ela está vendo, tá bom? Uma outra coisa também é a postagem em vídeo. É a mesma premissa, gente. É a mesma coisa da imagem, tá? Tem o mesmo conceito, vai também com o mesmo funil, vai com a mesma metodologia. Só que ela é uma forma mais interativa. Então, as pessoas começam a brincar, podem brincar um pouco mais com todo esse conceito AIDA, tá bom? Essa metodologia. Então, você vai criar um vídeo, você faz umas considerações para essa criação, né? Então, assim, você precisa seguir uma sequência lógica, não que apenas você entenda, não que apenas você bata o olho e sabe do que se trata, mas que a sua audiência também possa saber do que se trata, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar, vamos ver se agora vai compartilhar, porque eu já tinha tentado e ele tinha dado aqui uma trava, vamos ver se agora ele não vai travar, ó, acredito que não. Bom, vamos lá, eu vou aqui mostrar para vocês deixa eu ver se ele... bom, qual que é a introdução? Como é que você consegue produzir um conteúdo com esse funil? Primeiramente, a introdução dele, ele precisa ter a saudação, o benefício, quem é e o tema. Então, por exemplo, aqui, vocês podem ver que eu tenho uma sequência. Então, eu mando para vocês, sejam bem-vindos, né? Assim como se tiver uma imagem, o seja bem-vindo é o tipo de imagem, tá? O benefício do programa. Então, eu falo, nesse programa a gente trata das estratégias para fazer anúncios online. Ponto. Puxei o nome do programa. E depois eu sou a Fabi, então, se é uma loja, somos a loja tal, né? E o tema do episódio. Então, no caso aqui, hoje o nosso tema de episódio é criação de conteúdo, tá? Você, então, na sua imagem, você tem que mostrar o que é o tema do episódio. Eu vou mostrar aqui algo bem simples, que é uma postagem bem poderosa, que não precisa de muitos elementos para poder chamar a atenção do público. Depois você vai no contexto. O contexto, o que é? Você vai explicar o tema. Então, você pode ver que eu sempre venho para vocês e falo, olha, hoje nosso tema vai tratar disso, disso, disso. Aí, o que não é o tema? Não é fazer de qualquer jeito. Não enfim, não é comida vegana, é um lanche. Então, você vai criando esse contexto do que é o que você quer mostrar, tá bom? E os benefícios, aí você vai explicar por que aquilo é uma oportunidade. Vou repetir, seja ela uma oportunidade só de você olhar a foto, ou seja ela uma oportunidade de você ter que explicar o que é aquilo que você está fazendo, tá bom? E exemplos, então, dentro de uma imagem, você consegue também, tipo, se você não fez assim,
você não faz aqui. Você vai observando, quando vocês aprenderem a ter esse olhar crítico com as imagens, você vai ver que eles seguem exatamente essa sequência. Então, o que as pessoas que fazem, né, que usam esse tema, já tiveram de resultado, de benefício com o tema. E objeções, então sempre você vai ter algo assim, se você não fizer, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Aí vem a pessoa e te põe uma dúvida. Não, mas se você está com dúvida disso, faz isso outro. Então você tira as objeções dentro de uma imagem, é bem impressionante, tá? E depois o como, né? O jeito certo e o jeito errado. Então é muito fácil também você colocar na sua imagem, definir o que é o jeito certo e o jeito errado. Por exemplo, se a sua imagem é uma imagem que você quer passar um conceito de comida gostosa, então você vai passar aquilo para dar água na boca. Se você colocar na sua imagem algo que não dê, como que eu vou dizer, não dê nenhuma sensação para a sua audiência, você vai perder o seu cliente logo que ele olhar para a sua imagem, tá bom? E aqui depois vem, por exemplo, eu coloquei aqui 2 imagens. Você vê que, ó, isso aqui é um criativo. É um criativo, ó, o maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. O que acontece aqui? É uma mensagem que não precisou de foto, não precisou de elemento nenhum e passou em um único criativo a mensagem objetiva do que ele queria, tá? Ele teve toda essa construção aqui, ó. Ele teve o contexto e o texto. Ele teve o benefício. Então, ó, o maior inimigo, tá? O maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. Por quê? Porque quando a gente tem pouco, o sucesso pequeno, a gente se desvaloriza, a gente não comemora, a gente não somos gratos. Então, a partir do momento que você não é grato pelo seu pequeno sucesso, você talvez não tenha a competência de conseguir aí grandes sucessos, tá bom? E aqui uma outra que tem uma imagem simples de funil. Então, ó, o que você aprende sem resultado comprovado, o seu dinheiro voa. O que você aprende com resultado comprovado, o seu dinheiro fixa na sua mão, tá? Por que eu mostrei esses exemplos para vocês? Para vocês verem que vocês não precisam ser expert em criativos, de colocar um monte de coisa. Não, é o simples que entrega o que você quer falar, tá bom? É o simples. Quando vocês entenderem que menos é mais, vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro na internet, tá? Então, basicamente, você vai primeiro pensar, né? Como é que eu vou chamar o meu vídeo? Ou, né? Então, você vai dar um título para ele. Como é que eu vou apresentar o meu vídeo? Então, você vai saudar, você vai colocar aí, olha, eu estou colocando aqui como uma oportunidade. Aquelas fotos ali é uma oportunidade. Cuidado com o seu pequeno sucesso para que você tenha grande. Cuidado com métodos que não funcionam para que você possa ter métodos que funcionam. Então, você vai apresentar isso como, né? Qual é o benefício que você vai passar? Bom, também ficou claro qual é o benefício de você estar com alguém que sabe o que está falando e ter alguém que não sabe o que está falando. E depois, quem é você? Então, ou quem é o seu produto ou seu serviço. Se você vai falar, por exemplo, eu estou aqui com um cortador de unha do meu esposo. Se você vai falar desse cortador de unha, então quem é você? Você é a Philips? Você é a Kodak? Quem é você? Tá bom? Então, eu sou a Fabi. Somos a largada no sofá, que é a loja de compra. Então, você vai se apresentar, tá bom? Dentro da sua imagem, você vai se apresentar também. E depois o tema, né? Qual é? Do que se trata? O quê? Eu vou te mostrar o quê? Ali, por exemplo, ele mostrou que você precisa valorizar os seus pequenos sucessos, para que você possa merecer os grandes. No outro, ele colocou que você não pode ir atrás aonde não tem comprovação. Então, são todas coisas. Como é que eu vou mostrar, tá? E o que é esse tema, né? Então, fica claro também o que é esse tema. É uma oportunidade? É uma dúvida? É um como fazer? É uma pergunta? O que é? Como é que você está mostrando esse texto, tá? E o jeito errado e o jeito certo também, você vai conseguir fazer isso, traduzir isso, quando você bater o olho aí na sua imagem, você vai ver que fica bem simples de você saber quais os elementos. Por quê? Porque você construiu um negócio. Então, o seu negócio ele já vai ter os elementos que cabem ou não em cada criativo que você for produzir, tá bom? E aí, então, tem também os Reels, que são os conteúdos, só que são conteúdos mais minimalistas não é a palavra, que são mais
condensados, mais compactos. Então, como é que eu vou passar uma mensagem em somente 60 segundos, né? 1 minuto ou 1 minuto e meio. Então, os Reels, os vídeos de TikTok e o YouTube, ele tem o Short, né? O TikTok e o Reels, que vai te ensinar como é que você faz essa mensagem mais objetiva, tá? Aí você é a mesma estrutura, só que você vai fazer ela mais simples e objetiva. Então, a introdução e o tema vai ficar junto, como se fosse direto ao ponto. A apresentação, ela é simples e objetiva. A transformação vai ser só para que serve, certo? Aí você vai chamar a atenção, por exemplo, curte aqui, comenta, segue esse perfil, né? Aí você vai apresentar, primeiro você vai apresentar um problema. Então, o problema que a maioria das pessoas tem é não saber criar um criativo, fazer um criativo. Então, você vai criar esse problema, você não sabe fazer um criativo. Então, agora o meu tema vai solucionar. Então, você vai colocar a consequência, por exemplo, você não sabe, vou arrumar um problema para você, você não sabe fazer um criativo, a consequência disso é que você paga caro para alguém fazer um criativo para você, e a solução é que, se você aprender, então esse tema vai fazer com que, se você aprender, você vai ter o benefício de pagar quanto vale, entende? E aí, no final, você faz de novo uma chamada para ação, compartilhar, curtir. Vou aproveitar e vou falar, se você está gostando, se você está entendendo, se está fazendo algum sentido para você, já pode curtir e compartilhar esse vídeo aqui, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas saber o quanto é simples fazer um criativo de valor, tá bom? Bom, tudo isso pode parecer muito difícil na teoria, muito complicado, mas é simples. Quando você coloca a mão na massa, sabe, quando você começa a praticar, os primeiros vão sair horrorosos, os primeiros vai sair assim tenebrosos, você vai errar, mas está tudo bem, porque o importante é fazer, sabe? Feito é melhor do que não ter feito. E a habilidade você vai só adquirir conforme você for praticando, tá? Então, isso é algo que eu gosto de trazer aqui para vocês. Vocês não podem querer achar que hoje você vai estar como sei lá, vamos colocar os creators lá do Instagram, sabe? Você não pode querer estar como os grandes players que já faz aquilo que você... não, você vai começar fazendo o básico, você vai começar fazendo um pouquinho e você vai respeitar, sabe, essa estrutura para que você possa cada vez melhorando mais, tá? Quando você aprende esse conceito, quando você aprende tudo isso e aprende a respeitar essa estrutura, com mudanças pequenininhas, você vai conseguindo melhorar e produzir cada vez mais conteúdos e aumentar cada vez mais as chances de melhorar, tá? Que daí você vai aprender a unir cores, letras, mas isso tudo não precisa ser pensado agora, tá bom? Você tem que pensar assim, ó, quando você era criança, quando você fez a tabuada do 2 a primeira vez, quanto de esforço você precisou colocar na sua mente infantil, pequenininha, que só queria comer, dormir, brincar, sabe? E você, de repente, aprendeu. E algo que você achava que era impossível, que você tinha medo, você aprendeu. Então, aqui na internet é a mesma coisa. É muito possível, tá? Então, depois que você aprende, você vai ver que as pessoas podem te apresentar o 2 vezes 2 de qualquer jeito, as pessoas podem falar que é 5, 6, 7, não vai ter nenhum problema qual o resultado que as pessoas vêm querer dizer para você que é certo ou errado, porque você já tem absoluta certeza do que é certo. É isso que acontece aqui no digital, conforme você vai aprendendo, tá bom? Pode ficar tranquilo que esse medo, né, do parecer muito difícil, ele é quebrado conforme você vai praticando aí no dia a dia um pouquinho, tá bom? E como fazer esse conteúdo, né, de forma errada? Se você não tiver um roteiro, se você não seguir essa estrutura, tá? Então, por isso eu quero que você printe essa estrutura, eu quero que você possa usar essa estrutura para que você possa começar a pensar como é que eu, como criatura, né, divina criatura, filha eleita de Deus, que é o Criador, posso me julgar sem criatividade para fazer algo que está aqui com uma estrutura para eu seguir e simplesmente obedecer o passo a passo e fazer, tá bom? E aí você pode ir brincando aí com a sua imaginação, tá? E o jeito certo de executar esse tipo de criação é ter clareza no tema que você está abordando.
Porque se você tem clareza, você passa essa mensagem para o seu público, sabe? Seja ele em carrossel, imagem, vídeos, lives, tudo que você faz com uma estrutura de um jeito, você reproduz de outros tipos de conteúdo também, em outro formato. Por isso que é simples. Quando você aprende, você faz um e depois o outro você só copia com outra versão. Então, é muito simples, é bastante simples. Vocês vão entender, é claro que tem algo mais aí que eu preciso passar para vocês, e quem está na mentoria é que vai ter essa chance aí de conhecer mais, mas é muito mais simples do que a maioria tenta pintar para você, tá bom? E eu vou colocar aqui de novo para você printar, e eu quero que você pense num tema, para que você possa me apresentar um criativo seu numa próxima aula. Seja um criativo em foto, ou um criativo escrito, ou um vídeo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para você poder printar essa estrutura, e aí, então, você vai me mostrar um criativo dentro dessa estrutura, tá? É isso que eu quero de você. Então, a estrutura é essa aqui, ó. Introdução, aproveita e printa. Printou? Benefício, que é que você está querendo transmitir, o que, que aquele tema tem de bom. Printou? E agora, o como? Como é que você entrega? Como é que você faz isso que você está querendo transmitir na sua imagem ou vídeo, tá bom? E aqui um exemplo, printa também, para vocês, a partir desse exemplo aí, imaginar aí como é que você pode apresentar um criativo para a Fabi na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, hoje é gravado. Vou deixar aqui para você assistir às 2 horas, do dia 29/10, e depois a gente vai fazer essa aula ao vivo, sim, para você, tá bom? Mas essa aqui eu quis fazer algo gravado, porque eu também sou nova nessa questão de criação de conteúdo. Eu faço, gente, anúncios online no automático. Eu sou ótima com anúncios online. Eu sou capaz de te ajudar a faturar 23 salários ou até mais, mas criativos, copy, tudo isso é algo que eu aprendo junto com você. E o que está sendo fantástico aqui para você, eu estou toda descabelada, para você, é que eu estou fazendo exatamente o que eu peço para você fazer. Então, isso é muito poderoso. Eu não estou aqui mandando fazer algo que eu não faço, tá? Tudo que você vê aqui é porque eu faço. Então, quando vocês acompanharem as minhas redes sociais, vocês vão ver que tem toda essa construção desse mesmo jeito. É só você começar a observar com um olhar mais crítico. E aí você vai seguir outros plays, outros grandes plays, e você vai perceber também exatamente essa mesma estrutura. Muito obrigada por